Muito bom dia, rapaziada. Última semana do ano começando, semana do meu aniversário também. Lá no sábado farei aniversário, completarei 30 anos, puta que pariu. E a gente tá aqui para produzir muito conteúdo sobre o nosso querido e amado Furacão para vocês. Então já vou pedir para deixar o like, vou pedir para se inscrever no canal, fazer todo aquele ritual para me ajudar muito. Penso que cada inscriçãozinha é um presente que vocês estão me dando e vamos falar de mercado da bola, que nesse momento é o que mais interessa a vocês, né? E a pergunta muito simples desse vídeo para a gente tentar responder. O Atlético, ele está sendo um clube atrasado, letárgico, dentro da expectativa que se tinha de muitas movimentações no Furacão, ou o Atlético ele está sendo um clube que está sendo seletivo? E talvez essa seja a melhor palavra que você pode ser dentro de um mercado de transferências, né? Ser seletivo, escolher bem, ser assertivo. Eu consegui construir uma equipe sólida com todas as lacunas bem preenchidas ali. Então vou pedir para deixar o like e eu quero começar provocar vocês assim a pensar o real valor do time do Atlético, tá? Vamos lá. Se a gente for parar para pensar, o Santos não é um goleiro tão valioso, beleza, já foi, mas hoje acho que não se encontra nessa posição. Aí a gente vai para a lateral direita. O Atlético pagou cerca ali de 2 milhões de dólares na contratação do Benavides, se eu não estou enganado, um valor próximo. Aí você tem 3 milhões no Teran, aí você tem o Atlético recusando 5 milhões no Esquivel, só na sua linha defensiva, sem falar do Arthur, que a gente sabe que é um prospecto extremamente valioso. A gente já está falando ali de cerca de 10 milhões. A gente vai para o meio campo, 5 no Zapelli. A gente fala de algo por volta ali de 3 no Portija, já estamos em 8. Aí você está falando ali de um João Cruz, que pode valer uma grana, times da Premier League vindo no João Cruz. Aí você fala do Julimar também, disputado por grandes clubes brasileiros, clubes europeus fazendo proposta pelo Julimar. Aí você tem o Viveiros ali, que também é na casa dos 5 milhões. Então o Atlético, se a gente for botar na ponta do lápis, o Atlético já tem um valor de equipe que ultrapassa facilmente os 100 milhões. Se aproxima ali tranquilamente dos 150 milhões e se não ultrapassa também. O grande ponto é, essa equipe não foi montada numa janela só. Então talvez gere a impressão que é um time de pouco investimento, mas esse Atlético, ele foi montado ao longo do tempo com muito investimento. Algumas das maiores contratações da história do clube estão nesse time. Então eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender. O Atlético não é aquele time que sobe da Série B para a Série A precisando de uma reformulação, senão vai conseguir competir, não. O Atlético cai da Série A para a Série B já com uma equipe que tinha recebido o maior investimento da história do clube. E na Série B, obviamente, o que foi fundamental, a gente precisou investir ainda mais e antecipar o investimento que seria para essa janela, para que a gente pudesse ter um time mais forte em um momento que a gente estava passando um certo sufoco. Então, Viveiros era para ser investimento dessa janela, Teran era para ser investimento dessa janela. Então, no final das contas, o Atlético ele já vem pensando em montar esse time de 2026 desde 2025. Mas eu volto a dizer, isso aqui não é uma defesa da diretoria. A diretoria do Atlético ela precisa se movimentar, sim. Ainda faltam lacunas a serem preenchidas nesse elenco, sim. E aí a gente fala muito de uma pessoa que está ocupando um cargo que é muito estratégico para que a gente tenha em andamento nessas negociações, que é o Eduardo Freeland. É uma janela que o Eduardo Freeland precisa novamente se provar. Enquanto estiver ocupando um cargo de tanta exigência no Atlético, vai precisar se provar em quantas janelas for necessário. Eu acho que a nota do Freeland da última janela é positiva. Ah, teve muita participação do Odair, mas o Freeland estava junto. Agora, quem vai desbaralhar esse mercado, encontrar as nossas soluções, óbvio que você vai ter o Odair junto, óbvio que você vai ter o Scout junto, que é essa visão um pouco mais estratégica, é uma visão um pouco mais técnica, mas quem tira os negócios do papel é o Eduardo Freeland. Então, fica a questão. O Eduardo Freeland, novamente, tem que se provar um diretor capaz de ser o diretor de futebol do Clube Atlético Paranaense, esse executivo de futebol.
Então, para mim, isso é fundamental, assim, a gente saber quem a gente vai cobrar. Óbvio que a cobrança vai no Petralha. É indiscutível que a cobrança vai no Petralha. Até porque foi ele que definiu o Eduardo Freeland. Mas o Eduardo Freeland também precisa executar o trabalho da melhor maneira possível. E eu acho que aí a gente chega num ponto também que a gente precisa conversar de maneira muito séria, que é como o Atlético enxerga esse time. E eu falo do investimento que foi feito e talvez tenha muito a ver com a visão interna que existe desses jogadores e desse grupo por parte do Atlético. Se boa parte da torcida tem um pé atrás sobre a real capacidade desse time atual, eu acho que a visão interna ela é um pouquinho diferente. E eu concordo com a visão interna. Óbvio, o futebol ele surpreende e pode se provar uma visão errada. Mas se a gente for botar na ponta do lápis e a gente for parar, pensar, olhar que o Atlético tem um time que, pô, tem o Viveiros, tem o Zapelli, tem o Julimar, tem o João Cruz, tem o Dudu, pode ter um Leozinho como uma peça muito importante, tem o, cara, o Portilla chegando agora, sabe? Tem Esquivel, tem Benavides, tem Teran, tem Arthur Dias, tem o Mikael, que querendo ou não é um goleiro muito promissor, tem o Santos, que é um vencedor com a camisa do clube. O Atlético, se comparando a outros times que o Atlético já teve, é óbvio que alguns times conquistaram coisas grandes e fica a impressão que eram super times, mas também não eram assim. Eu acho que comparando a tudo que foi construído, tá? O Atlético ele entra com, sem sacanagem, um bom elenco em comparação aos últimos 10 anos da história do clube. Um bom elenco. Até nos anos vencedores o Atlético não tinha tantas opções. Eu acho que esse ano a gente dá para o Odair, principalmente, ferramentas para ele executar o jogo que ele consegue ser o melhor possível, que é esse jogo de transição. Que foi o trabalho, que foi o estilo de jogo, o modelo de jogo que o Odair conseguiu fazer um bom trabalho no Inter, que foi o modelo de jogo que o Odair conseguiu fazer um bom trabalho no Fluminense. E aí a gente para pensar, por exemplo, no Mendonça. É um grande jogador? Não sei, mas dentro de um jogo de transição é muito potencializado. O Julimar e o Viveiros é uma dupla feita, criada, construída para esse jogo de transição. Aí a gente pensa em mais quem? Sei. Pô, é difícil botar na ponta do lápis, mas o próprio Léo Déry, que é um jogador com muita velocidade para ter esses escapes, o passe do Zapelli em profundidade é de uma qualidade absurda. Você tem o João entregando uma dinâmica que pode tirar rápido o time da defesa para chegar no ataque com mais gente, com volume. O Dudu também fazendo bem esse papel. Aí você tem o próprio Portilla, que também tem um passe em profundidade muito bom. Os zagueiros com uma capacidade de construir que poucos times têm na Série A. Então o Atlético ele é bem sólido. O Atlético ele é bem consistente para que o Odair possa fazer um bom trabalho a partir desse jogo de transição. Mas eu entendo, Série A não é fácil. O receio não é só pelo Atlético, é por uma competição que a gente está vendo cada vez um investimento maior dos clubes. E desculpa, eu volto a repetir esse argumento, o Atlético não pode entrar numa guerra financeira na Série A. O Atlético não tem chance de competir numa guerra financeira. O Atlético tem chance de competir a partir de um bom trabalho, fazendo com que seus jogadores que hoje tenham uma concepção pública que são nota 6, 7 ali, se tornando 8, 9. O Atlético precisou fazer isso para ser um dos clubes mais vencedores do Brasil nos últimos anos. E é a partir desse processo de desenvolvimento e é a partir desse processo de um Atlético entregando um nível maior eu enxergo que o Atlético pode ser um time competitivo dentro da Série A. E, cara, não tem como fugir. Como foi o Mirassol? O Mirassol não entrou na guerra financeira do campeonato. O Mirassol entrou na guerra da bola. Do desenvolvimento, da melhora, do crescimento técnico, individual, coletivo. E deu muito certo. É o caminho que eu vejo o Atlético tendo que seguir. Financeiramente é impossível concorrer até com clubes que a gente acredita que são falidos, mas tem muito mais receita que o Atlético, Vasco, Corinthians. O Atlético está na terceira prateleira financeira do futebol brasileiro. A grande questão é, não necessariamente a primeira prateleira são dos mais ricos quando a gente fala de campo e bola. Provavelmente vai ser, mas não necessariamente. Principalmente a classe média ali. A classe média do futebol brasileiro ela é muito variável. O Atlético pode competir com o São Paulo, pode competir com o Fluminense, pode competir com o Galo, pode competir com o Vasco, com o Botafogo.
com a que a gente tem hoje. Mas a gente precisa de tudo funcionando muito certinho. O trabalho do Odair, o grupo de jogadores, a torcida, a diretoria. 2024, para mim, por exemplo, foi muito mais uma quebra dessa sinergia de elementos fundamentais do que exatamente o fato do time ser ruim e do time ser bom. Volto a falar, não acho que o Atlético tinha time para ser rebaixado em 2024, mas acho que tudo desencaixou. Se o Atlético focar a partir do dia 28 de janeiro de disputar uma Série A com tudo encaixadinho, eu acho que a gente pode chegar longe. Mas respondendo, letargia, calma ou, assim, descuido? Não, é a mesma coisa, né? Então, letargia ou saber ser seletivo? Eu acho que o Atlético tá sabendo ser seletivo e tá entendendo que não é contratando muito que a gente vai dar o salto que a gente imagina. Por enquanto é isso. Vamos ver se essa seletividade não vira aí sim um problema maior dessa diretoria não dando a resposta que pelo menos eu e vocês imaginam, creio eu. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço e olhate.